Olá, eu sou o Darcio Cavallini, criador das terapias quantiônicas, uma terapia integrativa com a medicina, e vamos falar um pouquinho hoje daquelas pessoas que perderam o rumo, perderam o controle sobre si mesmo, ou seja, que literalmente chegaram no fundo do poço. Não sei se é seu caso, se você tem alguém na família, e quantas pessoas, né, que chegam nessa situação. Deplorável, né? É uma pena, porque para chegar nessa situação, a coisa vem se arrastando já há algum tempo, né? E como a gente tem o paradigma de você estar com problema no seu corpo físico, você vai procurar quem? A medicina. E vocês já perceberam o número de pessoas que têm procurado a medicina, que tem todos os sintomas de uma doença, faz um monte de exame, uma bateria incrível de exames, e não fecha diagnóstico, o médico não consegue encontrar a razão da doença. Isso tem acontecido nos últimos 5 anos, assim, de forma alarmante. Pós-pandemia, então, aumentou muito o número de casos desse tipo. Isso é incompetência do médico? Não, não há incompetência do médico. É falta exatamente de uma compreensão um pouco melhor. E por que a gente chega no fundo do poço? Por que eu chego a me desequilibrar? Por que a pessoa acaba perdendo o controle sobre si mesmo? Por uma razão muito simples. Existe uma grande diferença entre o que você deseja, o que você é e o que você está. Nós somos energia, e cada ser humano individualmente, tem um fluxo de energia específico. É como uma rádio, uma televisão, tem aquela frequência de onda que é aquela é daquela rádio. Aquela outra frequência é daquela televisão, e elas não se misturam. E elas se propagam para chegar a imagem, o som até você, tendo o equipamento adequado. No caso da vida do ser humano, a situação é muito semelhante. Você é um ser composto de energias, porque tudo é energia. E as energias, elas vibram, elas não são estáticas. Então você, embora esteja tranquilo, dormindo, você está pulsando. Por exemplo, vou dar um exemplo, se você fizer uma eletroencefalografia, né, você vai colocar aqueles fiozinhos na sua cabeça, você vai ver que mesmo dormindo ou acordado, o seu cérebro pulsa, né? Então tem impulsos elétricos por segundo, que é medido. E se você está, por exemplo, pulsando até 10 vezes por segundo, você está em estado tranquilo. Quando você acelera por algum motivo emocional, uma dor, uma expectativa, um medo, né? Essa pulsação vai aumentando. E o ser humano, ele tem a capacidade de ter domínio sobre si mesmo até 21 pulsações ou 20 pulsações por segundo, que são 20 Hz. Então, vamos supor que você está tranquilo, aí você vai atravessar uma avenida de um fluxo muito grande de trânsito, você tem que estar atento, porque vem carro de tudo quanto é lado, só aí você já subiu para 13, 14 ciclos por segundo. Né? Você está diante de um assalto, por exemplo, você vai para os 20 ciclos. Né? E tem gente que de repente já perceberam que diante de um assalto tem as reações mais diversas, porque perde o controle sobre si mesmo. O cara reage, o outro simplesmente desmaia, o outro quer fugir, o outro enfrenta o ladrão. São reações atípicas, né? De total manifestação da falta de controle sobre si mesmo. Isso é muito comum. Então, nós temos um programa de vida que a gente estabeleceu para vir para cá e cumprir essa missão de vida. E essa missão de vida, quando cumprida, a gente vem para cá e cumpre o papel de evoluir espiritualmente, que é o que a gente vem fazer aqui, né? Então eu venho com uma proposta, tanto que para construir meu corpo físico, porque não é minha mãe que constrói meu corpo físico, sou eu que construo. Eu só peço emprestada a energia da minha mãe, porque ela já é da terra,
e ela tem a energia da Terra, que é a energia eletromagnética, eu uso essa energia para construir meu corpo. Porque eu sei o que eu preciso de corpo para enfrentar aquelas dificuldades que eu me propus ter como desafios, né, para cumprir esse papel aqui de uma jornada, de uma encarnação. É como na universidade. E o processo kármico é muito simples de entender, e cabe aqui a explicação, é como a DP da faculdade. Você tem uma DP no primeiro ano, você não fica parado no primeiro ano, você vai no segundo e leva com você a DP daquele ano anterior. Aqui é a mesma coisa, você vem para cá numa nova vida, você traz as coisas que você não resolveu com aquelas pessoas em outras encarnações, faz um combinado, vamos lá, vamos resolver dessa vez, vamos aprender junto. E às vezes vocês se propõem, por exemplo, vir para cá como pai, filho, irmão, tio, parente, vou casar, vou fazer isso, vou ter essa profissão, vou ajudar a humanidade. Então você propõe isso. Nos primeiros anos de vida do seu corpo físico, você não está muito atento a essa expectativa de evoluir, porque você, na verdade, você está aprendendo a usar essa máquina. Então você é pequeno, tudo que você aprendeu na última encarnação, você esqueceu. O idioma que você falava, tudo, né? Porque você está nascendo num novo corpo e você tem que aprender a usar esse corpo, o mecanismo desses corpos. Mas você faz tudo com o seu instinto. Não é a mamãe que te ensina a falar, não é a mamãe que te ensina a andar. Não, é você que aprende sozinho. E você tem essa possibilidade porque você traz isso com você. Tem casos, por exemplo, de crianças que a gente tem atendido, né, que alguns, por exemplo, com 4, 5, 6 anos de idade se recusam a falar. Nossa, ele está com problema, está com autismo. Não, são seres da nova era, não querem falar. Eles se comunicam por telepatia com a família, e a mãe ou o pai compreendem. E funciona desse jeito. Existem pessoas, por exemplo, que têm a dificuldade com seus filhos, que com 6, 7 anos de idade ainda estão usando fralda e se recusam a não usar a fralda. E por quê? Porque é preferência dele. Ele está numa zona de conforto, ele não quer sair disso. E como é que se faz isso? Então você já está aprendendo, né, que nem tudo pode ser como você quer, porque as regras, quando você chega criança, chega aqui novinha, elas já estão aqui, né? E quem disse, por exemplo, nesse exemplo muito específico, quem disse que eu preciso usar fralda? Fralda é uma invenção, é um paradigma, é um conceito que existe de higiene. Tá certo? Mas os indígenas, por exemplo, não usam isso, porque não usam fralda. Então por que eu tenho que tirar a fralda? Porque socialmente é lógico, é no mínimo razoável, uma questão de higiene, etc. Isso é só um exemplo, mas quantas outras coisas, né? Você consegue numa criança de 3, 4 anos de idade, está na hora de dormir, vamos dormir, ela vai? Vai nada, ela vai quando ela quer dormir, ela vai comer quando ela quer comer. Acontece que você fica adulto, na verdade aí você se tornou uma criança adulterada, e você vai no supermercado, você não compra produto adulterado, compra com data de validade vencida, você não faz isso, né? Mas nós fazemos isso com o nosso mundo, o ser humano, né? Porque ele tem que se encaixar dentro das regras que já estão aqui estabelecidas. Acontece que o mundo evoluiu, a humanidade evoluiu. De 99, 2000 para cá, não nascem mais crianças sem ser crianças da nova era. São crianças que vêm para cá para nos ensinar. E a gente acha que a gente tem que ensiná-los e eles têm que se comportar como são as regras pré-estabelecidas. E por isso que não está dando certo, está virando caos, inclusive no sistema de ensino. Mas nós temos um paradigma, se a criança não se comporta dentro da educação, né, que é estabelecida, ele está fora do quadro, tem que encaminhar para psicólogo, para psiquiatra, tem que tomar medicação. Não, está tudo errado. O ser humano, cada ser humano, mesmo criança, tem que ser estudado caso a caso. Cada um é cada um. Então não adianta generalizar. A criança vai para a escola e ela tem que se comportar como todo mundo.
Mas ela não era assim na casa dela. Ela tinha o mundo dela, toda a especialidade dela, né? Ela é a criança da casa, é o reizinho da casa. Aí, de repente, ela é jogada numa sala com mais 20, sei lá, 15, 20 crianças e ela tem que fazer o que os outros fazem. Ela não consegue entender isso. E por que é assim? Porque a gente tem que entender que há 50 anos atrás, quando eu nasci já há 77 anos atrás, as crianças nasciam e levavam às vezes uma semana para abrir o olho. Para abrir o olho. Hoje a criança já nasce com o olho aberto, já te reconhece. O que aconteceu? Não ficou parado no tempo, tem uma evolução. Acontece que a nossa sociedade não evoluiu. Então, os espíritos que encarnam aqui, que têm um corpo físico, e que têm uma proposta de vida, um compromisso de vida, um compromisso com a humanidade, de fazer sua parte para tirar o mundo exatamente dessa caixinha que está controlada, totalmente controlada pelos sistemas. Qual sistema? Sistema político, sistema econômico, sistema de saúde, todo o sistema familiar e tal, tem regras. E essas crianças são criativas, estão aqui para ensinar. Aí você pega o cara que vem aqui para ensinar e ele tem que aprender, castrando o cara nas suas possibilidades. O que vai acontecer? Acontece o que está acontecendo. Então essas pessoas, e por essa razão está acontecendo cada vez mais no planeta, muito mais desequilíbrios mentais, principalmente com ansiedade. Por que com ansiedade? Porque aqui dentro a criança que se torna jovem, que se torna adulto, sabe que ele tem que fazer alguma coisa, mas não sabe o que é, porque a educação não ensinou para ele. A educação ensinou que ele tem que se comportar como todo mundo, mas ele tem aquele negócio dentro dele. E como ele sabe que ele existe, que ele tem que ir atrás, esse timing de vida dentro do corpo físico não proporciona isso para ele, ele vai buscar onde? É onde existe o desequilíbrio. As terapias quantiônicas auxiliam muito nesses desequilíbrios. E a pessoa que tem muito mais compromisso de vida são essas que chegam no fundo do poço. Porque elas estão tentando e não acham uma saída. Não achou uma saída, o cérebro vai para 21 ciclos por segundo, pum, perde o controle sobre si mesmo. E aí as pessoas acabam vegetando. Não tem mais interesse em fazer nada, nem sair mais da cama, levanta cansado, não quer fazer mais nada. Ele quer simplesmente desistir da vida porque ele acha que ele perdeu. Ele não está encontrando a luz no fim do túnel. Qual é a luz do fim do túnel? É a consciência quantiônica. Nós trabalhamos em auxílio e junto com a medicina psiquiátrica, exatamente, com psicólogos, com neuros. Então, se você está nessa situação, sabe de alguém que está nessa situação, procura a gente, terapia quantiônica, provavelmente você vai achar um caminho. Vai se abrir a janela das novas possibilidades. Quem sabe hoje é o dia de você tentar de novo. Está aí o convite.